E se eu dissesse para vocês que construir um mundo que a gente sonha, ou realizar um mundo que a gente sonha pode ser rápido, pode ser divertido e não precisa colocar a mão no bolso. Ok, talvez esteja achando que eu sou um pouquinho louco. Vamos investigar um pouquinho isso, como é que rola. Quem aqui acha que merece viver num mundo melhor? Quem aqui acha que merece viver num mundo melhor? Por favor, fica de pé. Quem acha que merece viver num mundo melhor, fica de pé. Uou. Então, olha só, quem acha que merece viver um mundo melhor, e está aqui, e sente que tem algo para contribuir, que adoraria contribuir com algum talento teu dom pessoal, por favor, levanta a tua mão direita. Você acha que você tem um talento, você adoraria contribuir para esse mundo melhor? Levanta a mão direita. Beleza. Vai dar uma olhadinha aí em volta de você, quantas pessoas estão? E você não está sozinho, pode dar um acenezinho para eles. Olha quanta gente está querendo um mundo melhor, né? Você não está tão sozinho assim no mundo, né? Aquele TED é fácil porque todo mundo se jogou da sua casa para a Amazônia, enfim, todo meio ativista, o pessoal está meio, né? A gente fala assim, mas o mundo não está interessado nisso, as pessoas não estão preocupadas com isso, só isso aqui não muda o mundo. Então, fazer o seguinte, quem daqui tem um amigo, lembra de um amigo que não está aqui, e que você tem certeza que ele vai querer mudar o mundo, que ele teria a mesma coisa que você, eu estou afim de um mundo melhor, vou mudar. Quem tem isso, procura alguém em volta de você, que tem essa vibração do teu amigo, e toca ele. Procura alguém em volta de você, que vai representar esse teu amigo, e toca ele. Eu sempre esqueço de avisar no começo, eu estou um pouquinho nervoso aqui em cima, que o nome desse jogo é Tocou, Colou. Então, onde tua mão tocou, fica lá. Então, teu amigo está conectado, teu amigo já não tem... Então, vamos trazer esses amigos para cá, já é o dobro de gente aqui no auditório, está crescendo, gente querendo mudar o mundo aí. Agora é o seguinte, a gente tem muito mais amigo. Então, pense o seguinte, quando a mão esquerda, levanta a mão esquerda... Já o tchauzinho aí, mantém colado, fica colado. Tá? Agora você vai lembrar de um outro amigo teu, muito diferente desse primeiro aí, que tem uma qualidade totalmente diferente, é importante diversidade, que também gostaria de entrar nessa contigo. E aí você procura uma segunda pessoa que você não está tocando e toca ela. E fica lá, tocou, colou. Segura. Já tem o triplo de gente aqui nessa sala, está crescendo, o pessoal vai mudar o mundo. Mas veja bem, tem mais gente, que de repente até não é tão próximo da gente, mas que tem qualidade, pode jogar assim um pouquinho mais para a gente. Então pense o seguinte, você tem muito recurso ainda para se movimentar. Tá os braços lá, mas a gente tem muito recurso ainda lá. Com o teu pé direito, você vai pegar uma terceira pessoa que você ainda não está tocando, que vai representar um amigo teu, uma amiga, que é muito popular, conhece muita gente. Se ela vier, ela vai trazer um bando de gente junto. Então pega aquele amigo popular e toca. Toca nele, pede ajuda, isso. Se vira, e tocou, colou, não solta. Todo mundo junto. Tá fácil, tá confortável para todo mundo? A ver o seguinte, gente, eu falei que mudar o mundo ia ser rápido, divertido e sem dinheiro, mas ninguém falou que ia ser fácil. Com o pé esquerdo... Vai ver até a Amazônia, não vai conseguir fazer com o pé esquerdo. Pé esquerdo vai tocar qualquer outra pessoa perto de você, mas conecta. Conecta com mais recurso. Pega o câmera, isso, a bujanra. Tá tranquilo? Tá fácil mudar o mundo? Agora é o seguinte, presta atenção que eu tenho pouco tempo aqui. Agora é o seguinte, a gente fica pensando assim, mas que hard, que complicado que é mudar o mundo, né? Simples, minha gente, ainda tem mais recursos sobrando. Com a sua cabeça, com a sua inteligência, com o seu cérebro maravilhoso, que tem que vir junto com as ações, você vai procurar o ombrinho mais próximo de você, uma costinha, e recosta a sua cabecinha. Encosta lá a cabecinha, fica confortável, que a gente merece mudar o mundo bem confortável. Eu vou contar até 3, e quando eu falar 3, todo mundo dá 3 pulinhos e um mortal de costas. Ok, obrigado. Muito interessante, Edgar. Mas o que essa baboseira toda tem a ver com mudar o mundo? Né? Qual é a conexão com isso? Vamos lá? Em novembro de 2008,
a gente sofreu no Brasil uma grande catástrofe. Santa Catarina. Quase todo mundo aqui, quem é brasileiro, vai lembrar disso, né? Foi um dos maiores, foi o maior desastre da história de Santa Catarina. Foram 60 cidades embaixo da água, da noite para o dia. Foram 135 mortos, e alguns ainda desaparecidos, até hoje. E foram quase 9.300 pessoas desabrigadas. Então, assim, a dor foi um baque muito grande em Santa Catarina. Mas o que aconteceu logo em seguida foi uma grande comoção nacional. Vocês lembram disso? Uma grande comoção nacional, e automaticamente, gente no Brasil inteiro começou a se auto-organizar e mandar água, roupa, comida. As companhias de transporte liberaram os caminhões, as companhias aéreas liberaram o avião, e muito rapidamente, como um recorde, começou a chegar ajuda lá. Até aí foi ótimo, isso já aconteceu em vários lugares do mundo também. Mas poucas semanas depois, a coisa começou a esfriar. Na verdade, 3 meses depois, as pessoas continuavam desabrigadas, 5.000 e poucas pessoas ainda desabrigadas. Não havia chegado a verba federal do governo. Não tinha mais nenhum jornal, mais nenhuma televisão cobrindo a notícia. E as pessoas estavam totalmente deprimidas. Apesar de toda aquela comoção, toda aquela movimentação nacional, o povo de Santa Catarina estava bem deprimido. E o povo de Santa Catarina é um povo bem especial, porque eles estão muito acostumados com enchentes. Então eles são muito rápidos, eles limpam uma cidade inteira, 1, 2 dias, e está novinha. Estavam acostumados a como se organizar com isso. Mas essa catástrofe foi tão grande que eles deprimiram e não estavam conseguindo se mover. Eu e um grupo de amigos meus, a gente tem essa história de brincar de mudar o mundo. A gente costumava fazer essas brincadeiras em comunidades, de verdade. Mas quando a gente olhou para Santa Catarina, a gente falou assim, legal, como é que a gente vai brincar com isso agora? Ficou um tempinho deprimidos também, e de repente a gente falou o seguinte, não, vamos se mexer. Então a gente resolveu criar um game, o Oásis Santa Catarina, um jogo real que vai mudar a sua vida. A gente pensou o seguinte, no começo éramos 5, e falou, o que a gente vai poder fazer para mudar Santa Catarina? A nossa ideia, o nosso foco era conseguir fazer alguma movimentação que ia tirar o pessoal da depressão. Ia fazer o pessoal correr, se mexer para correr, para voltar para a vida, né? Então a gente falou assim, mas como é que a gente vai fazer isso? 5 pessoas. A gente lembrou, a primeira coisa que a gente lembrou é o seguinte, tem uma multidão, tem milhões de pessoas no Brasil inteiro que se mexeram. Eles querem apoiar, a gente não está sozinho nessa história. Então a gente resolveu criar um game que juntava vários grupos diferentes. O Povo do Fogo, que é aquela gente louca que vê na televisão e fala, eu quero ir lá, eu quero me mexer, aquela pessoa né, que corre porque eu quero botar a mão na massa e quero ajudar esse pessoal. Então, o pessoal de fogo. Mas não são só dos heróis que a gente está precisando hoje em dia. Essa gente, herói ou gente louca. Né? Mas tinha o pessoal de ar, que a gente vai criar um outro jogo, um outro time, que é aquele pessoal que quer ajudar, quer apoiar, mas não pode ir para lá. Eu, dona de casa, eu estou no meu trabalho, eu adoraria, não sou tão jovem. Né? Então, não faz mal, você vai poder ajudar na internet. Então, eles se inscreveram na internet e começaram engenheiros, designers, jornalistas, um monte de gente se auto-organizando, gente que tinha empresa de transporte, doando transporte para os caras, para levar o pessoal do fogo para lá. E o terceiro, que foi um tesão, foi o pessoal de terra. Porque o pessoal de lá de Santa Catarina não podia tratar o pessoal como vítima, a gente vai um monte de gente lá para ajudar. Então, a gente queria parceiros locais que vão jogar junto com a gente, cooperativamente, e vão fazer a mudança. E os melhores parceiros que a gente podia ajudar, crianças de Santa Catarina, que elas já não estão deprimidas, estão esperando alguma coisa. Então, ficaram os parceiros locais que ficavam conseguindo um monte de tarefas, fazendo um monte de tarefas para as coisas acontecerem lá. Montamos uma plataforma de grátis, lembra que tem que ser de grátis, plataforma livre na internet, e as pessoas podiam se inscrever nos times que elas quisessem. O que a gente fez para organizar é o seguinte, tudo que parecia dificuldade para a gente, mas como é que a gente vai conseguir aparecer lá? Como é que a gente vai treinar um monte de gente que não sabe o que está fazendo, nunca mexeu com enchente, para poder chegar em Santa Catarina, pegar doença, não sabe como se mexer? A gente criou uma sequência de tarefas que, na verdade, eram treinamentos para o pessoal em casa se organizando. Então, por exemplo, monte sua equipe o mais diversa possível, pelo menos 5 disciplinas diferentes da universidade têm que estar presentes aí. O pessoal se virava. Segundo, organiza a sua rede, cada um de vocês que tem um monte de amigos. Toca aí, tocou, colou. Quem pode te ajudar na tua família, engenheiro, arquiteto, dona de casa, que vão querer te ajudar, te apoiar nessa história. A rede começou a crescer. De 40, ficava 500, 600 pessoas que podiam me ajudar. Então, o pessoal foi se animando com isso. Um mês e meio depois, tinha 3.600 pessoas, mais de 3.600 pessoas se inscreveram para jogar o jogo. A gente tentou assim meio que, vamos fazer a nossa parte. Eles entraram nisso. E mais de 30 equipes universitárias de fogo, do Brasil inteiro, de Fortaleza, Rio Grande do Sul, falou, eu vou. Se inscreveram. Começaram a ficar um pouquinho mais felizes.
Automaticamente na rede o pessoal começou a montar sistemas de divulgação. Mas é só o site, não vai funcionar. Quem reclamava para a gente, ele falava, legal, o que você vai fazer? Eu posso fazer? Pode. Aí a pessoa foi fazendo um monte de comunicação visual e foi montando estratégias de mudança. Até que começou as grandes surpresas. Primeira coisa, as equipes, os times começaram a ficar tão animados, tão excitados, que começaram a criar tarefas por eles mesmos. Só 600 pessoas da nossa rede não está bom. Então eles saíram para a cidade e começaram a fazer free hugs, e contar para a cidade deles inteira, eles estavam indo para Santa Catarina e precisavam de ajuda. Começaram a montar e colocavam provocação na internet. Meu time de São José dos Campos fez o free hugs, olha que lindo. O que você vai fazer? Aí provocava outro time aprontava uma coisa pior, ou melhor. E começava a fazer aquele auê todo e mais gente entrando para a rede, bonito no Tococolô. De repente, a gente estava no São Paulo Fashion Week, fizeram um áudio para a gente, a líder mundial de tendências fez um áudio para a gente, com as conexões, porque a gente ia lutar uma coisa de ponta no mundo. A gente foi lá bonito no São Paulo Fashion Week e começamos a ficar chiques, famosos, saímos no site, no blog da Glorinha Calil, que o Asa é o que pega. Aí começou a sair no jornal, o pessoal começou a pegar coisas assim, quem é esse pessoal doido que vai para Santa Catarina? Mas é de verdade, é um jogo de verdade, vocês vão para lá para Santa Catarina e construir as coisas? Vamos para lá para Santa construir. Passamos também. E o último que achei um luxo do luxo, Missão Impossível. Uma grande companhia telefônica e uma grande produtora de celular se impressionou com a nossa história. Não tinha contrato, não tinha nada, não sabia quem a gente é, qual é o nome da gente, mas eles ficaram animados com a história toda. Vamos doar 40 celulares Magic Johnson para vocês. Desde criança eu quis brincar de Missão Impossível, gente. A gente tinha vídeo, satélite, a gente conversava um com o outro. Na comunidade tal, como está indo? Câmbio, eleição. Resolver a crise um do outro, tudo de grátis pelo Brasil, então a gente conversava e a nossa vida ficou muito feliz. Foram selecionados 12 melhores times do Brasil, quem jogou melhor, foi para Santa Catarina, arrumaram o próprio transporte deles, a comida deles, a gente não quis nem saber. Jogo é jogo, tu se vira, tu quer aparecer, o teu prêmio é para Santa Catarina que a gente não está podendo. Vamos lá, integração e preparação. Tinha que tornar esse pessoal um time bonitinho, Tococolô. 1 dia de preparação, 2 dias de preparação em Blumenau para eles se conhecerem, para ser uma missão assim do Brasil vai para Santa Catarina. E no dia seguinte sai no jornal exatamente o que a gente queria. A gente queria incendiar as pessoas e o jornal solta. A esperança chegou. E aí pegou forte na gente. Se dividiu os times, fomos cada um para uma cidade. E a primeira coisa que a gente fazia com eles, para acender eles, não era chegar lá e reconstruir a cidade. A gente não ia dar conta de reconstruir a cidade inteira. Mas a gente perguntou para eles quais eram os sonhos deles. A gente não queria saber quais são os problemas dele, não importa qual é o teu problema. Eu quero saber qual é o teu sonho, vamos fundo. Quando eles começam a sonhar, escolher alguma coisa, a gente falou, é isso que a gente vai construir, e tinha 5 dias para construir. A primeira coisa que a gente faz é fazer eles sonharem e montar o sonho, mandar um modelinho, mandar maquete, todo mundo participando, e depois a gente tem 5 dias para construir. Foi aí que foi acontecendo várias magias. A comunidade despertando, primeiro chegam as crianças, querem apoiar sempre, depois os pais vêm ver o que está acontecendo, porque meu filho não quer voltar para casa para assistir televisão, nem para comer. Aí depois já vem as mães, vem os adolescentes, e fomos construindo os sonhos deles. Um dos sonhos, por exemplo, era construir uma ponte. Que a gente achou que podia ser impossível, engenheiros pela internet, o pessoal de São Paulo começou a mandar, pensa nisso, tem um eucalipto por perto, como é que vai ser? Eles falaram que ia ser impossível fazer, tinham 5 dias, falaram, não dá para construir esse sonho, eles construíram a ponte em 1 dia. Na verdade, a própria comunidade foi lá e construiu em 1 dia, e não contentes, resolveram fazer jardinzinhos para enfeitar a fonte, para ter bonitinho, porque a gente está com tempo, e começaram a construir mais coisas. Construir pista de motocross, construir quiosques, campo de futebol, o brasileiro adora futebol, muitos campos de futebol. 6 cidades, 12 comunidades, 5 dias, 43 equipamentos comunitários, que ninguém tinha feito em 6 meses. Como eu falei para vocês, rápido, divertido e sem botar a mão no bolso. 43 equipamentos comunitários, 12 comunidades, 6 cidades e doação de até o nosso celular impossível. Depois disso, o pessoal gostou tanto da farofada que eles combinaram assim, eu não quero ir embora, eu não quero combinar o grupo inteiro, que veio do Brasil inteiro, e falou o seguinte, nosso estado também não está bom, vamos voltar para o nosso estado e fazer mais oásis, cada um vai ter que voltar para o seu estado e fazer mais oásis. Nos próximos 4 meses, mais de 90 oásis espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Gente botando a mão na massa em comunidades e como vai fazendo as coisas acontecerem. Agora é o seguinte, brincando, todo mundo é empreendedor. Brincando, todos nós queremos trazer naturalmente, sem pensar muito, sem muito medo, sem muito esforço, a melhor versão de nós mesmos. Brincando, a gente não quer parar de jogar, é sustentável. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. A escala dos desafios que a gente tem hoje,
A escala de desafio global que a gente tem hoje é tão grande que não dá mais tempo de heróis, de líderes, de ativistas, do governo, do chefe. A gente precisa que todo mundo bata um bolão. Se a gente chama as pessoas para sacrifício, para trabalho, para hard, para sacerdócio, a maioria dos nossos amigos... Vamos combinar, não é elegante a gente chamar nossos amigos para sofrer. Ela chamar para uma festa, chamar para uma brincadeira, dá, e a gente consegue mudar grandes coisas. Em muito pouco tempo e sem botar a mão no bolso. Obrigado.